E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Vane e hoje estamos aqui para o nosso quarto episódio da nossa série do PC Cachita. E por que eu não estou mostrando o PC Cachita? É que esse episódio está sendo gravado... não vai focar. 8/9/2023. Então assim, isso aqui já é muito tempo depois que quando eu comecei o PC Cachita, que eu comecei o PC Cachita foi quase um ano atrás, né? E também demorei quase um ano para enviar o primeiro episódio, eu não enviei nem o segundo ainda na data desse vídeo aqui. Mas enfim, estamos aqui no quarto episódio. No último vocês viram que eu comprei um Pentium E5800 e não estava funcionando, o clock dele não subia, ele ficava só em 2.2 GHz. Acontece que assim, passou muito tempo, esses dias eu pensei, mano, na verdade, assim, eu já upei esse computador, né? Eu já fiz um upgrade bem considerável nele. Mas eu pensei assim, eu não fiz os benchmarks com os processadores antigos. Eu falei, eu vou fazer com o E5400, então eu tava usando o E5400 de novo. Eu falei assim, então eu vou colocar o E5800 para ver o que acontece. E ele tava funcionando, ele veio aqui a 3.2 e tal. E eu finalmente consegui o meu sonhado overclock de 3.8 GHz, como vocês podem ver. E tá estável, tá lindo, tá gostoso, tá maravilhoso, cara. Na verdade, eu consegui até subir 4 GHz aqui estável, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha conseguido 4 GHz, mas não tava desempenhando? Nesse caso aqui eu consegui desempenhar o mesmo que o 3.8, com a diferença que ele crashava alguns games, né? Então eu falei assim, mano, deixa 3.8 mesmo, deixa o 4 GHz pro Core 2 Duo, que é o que eu vou tentar fazer. Que na verdade eu já fiz alguns benchmarks do Core 2 Duo, mas eu vou reinstalar ele aqui e vou tentar fazer o overclock para 4 GHz. Que eu fiz os vídeos só em 3.6 GHz, né? Como vocês podem ver, a voltagem ali tá a mesma que eu tentei usar no 5400, só que esse aqui ele consegue atingir e ainda fica estável. E também, provavelmente eu gravei, agora eu tenho uma placa de captura também, né? Então eu gravei lá na placa-mãe como é que tava a configuração e a voltagem é a mesma que eu deixei no 5400. Então, tipo assim, mano, o E5800, ele é... Eu não sei por quê, assim, mas eu acho que ele é mais binado, tá ligado? Porque, assim, o processador original, ele é em 3.2 GHz, né? Aqui na frequência dele aqui, ó. Cadê meu mouse? Aqui, ó. A frequência dele é 3.2 GHz. O que acontece aqui? Eu mandei para 3.8, é um aumento de 600 MHz, cara. Isso é pouco, né? Se a gente abrir se a gente abrir a calculadora aqui... Cadê na... Arrasta pra cá, meu filho. Isso. Se a gente abrir a calculadora, ó, o outro processador, eu tava querendo rodar ele em 3.800. Só que o clock original dele era 2.700. Era um overclock de 1 GHz,1. Tá? Então, assim, é um overclock considerável. O fato dele ter entrado no Windows, tudo, eu ter conseguido passar um Cinebench nele, cara, foi do caralho, se for ver, né? Mas esse daqui, ele já é aqui, ó. É uma diferença pro 5400 de 500 MHz. Ele já, o original, ele já é 500 MHz mais alto. Aí eu fiz só, né, o famoso. Vim aqui 3.8 menos 3.2, obviamente, né? A gente já sabe o resultado, mas vou fazer pra vocês verem. Só 600 MHz, cara. É metade do que eu tava, praticamente metade do que eu tava tentando subir no 5400. Apesar que o 5400 ele ficou estável a 3.600, né? Com FSB de 266, né? Era 266 vezes 12,5. Opa, 266 vezes 13. Não era também. 266 vezes 13,5. É isso aí mesmo, 1591. E o original dele é 200 vezes 13,5. 2.700. Então, ó, a gente coloca... Quanto que era aqui mesmo? 266... Não, 266 vezes 3, isso, menos 2.700. Era um overclock ali de 900 MHz. Ainda era um puto no overclock bom, né? Se for ver, esse 5800 aqui, se eu fosse meter 900 MHz ali nele, ô caramba, iria para 4.100, né? Teoricamente era para ele aguentar. Se o outro aguentou 900 MHz de overclock com a voltagem sem mexer, esse aqui também era para aguentar. Só que assim, existe um certo limite, né? Uma coisa é se subir um processador para 3.6 GHz, outra coisa é se subir outro processador para 4 GHz,1, né? Então, assim, acho que o limite realmente é a velocidade, não é o fato de que o processador é mais binário. Isso também, né? Que dá pra ver aqui pela estabilidade que esse aqui tem superior ao outro, né? E cara, tipo assim, é uma questão que a velocidade já é muito alta, né? Então 4 GHz, pô, nessa época que era muito difícil de atingir 4 GHz nos processadores,
Então, né, claro que tinha os cortes duo bugado lá que conseguia, mas no Pentiumzinho não era, né? Então, o fato da gente ter conseguido chegar até aqui, eu já acho que é um puta de um feito, né? E por que que eu tô gravando esse vídeo antes, tipo assim, na frente dos outros e não lá no final? Porque assim, a gente tá ainda na era do Alcora, ali, vamos dizer assim, do nosso PC Cachita, né? E tipo assim, provavelmente vocês vão ver nos próximos vídeos eu falando que o E5800 não funcionou, que não deu certo, que deu merda, mas na verdade deu certo sim, né? Tanto que assim, eu fiz os overclocks no 5400, mas eu nem gravei gameplay, nada. Eu vou comparar nesse vídeo pra vocês, com slides e tudo mais, mas a gameplay que vocês vão ver é tudo do E5800, tá? Então é isso aí, bora lá pros benchmarks, finalmente posso fazer benchmark, porque né, como já passou muito tempo desde a época que eu tava gravando aqueles vídeos mesmo, eu já tenho uma placa de captura, então eu pude gravar sem nenhuma perca de desempenho. Infelizmente a placa de captura é a 30 FPS, tá? Eu já vou avisando isso pra vocês, já que é a primeira vez que vocês vão ver vídeo dela. Ela é só 30 FPS, a imagem fica meio bugada, então é estranho. E eu tava jogando, olhando pra essa imagem bugada, então se eu estiver jogando mal, vocês já sabem por quê. Então é isso aí, bora lá pros benchmarks. Bem, como vocês puderam ver, o E5800 simplesmente voltou a funcionar como deveria, tanto que eu percebi uma melhora significativa na performance, porque antes em estoque ele tinha conseguido só 97 pontos, né, vocês lembram? E dessa vez ele conseguiu 145, né, foi um ganho de 49%, sem mexer em nada. O processador estava em estoque, eu não fiz overclock, eu não fiz nada, eu só coloquei o processador de novo e ele funcionou, né. E eu não sei se estava mal encaixado, ou o que tinha acontecido da outra vez, mas dessa vez simplesmente funcionou certo, né? É óbvio, eu não poderia estar mais feliz do que isso, né? Porque vocês vão entender em breve. Sim, eu realizei o meu sonho, né, entre aspas, e eu consegui 4 GHz num Pentium Dual Core 775. Sim, é exatamente isso que vocês ouviram, né? Vocês viram que o processador estava em 3.8 no começo do vídeo, né? Mas um pouco tempo depois eu resolvi arriscar e, mano, funcionou e tá totalmente estável, né? Tanto que se vocês repararem na gameplay do fundo aí do Dirt 3, o clock do processador está em 4000 MHz e a maioria das gameplays que vão vir depois dessa vai estar em 4000 MHz, né? Que é 4 GHz. Uma voltagem, assim, monitorada ali pelo CPU-Z de apenas 1.36 volts, né? Apesar que na placa-mãe é 1.4, na BIOS ali tá 1.4 volts. Tá funcionando, então tá ótimo, né? No próprio CPU-Z eu fiz um benchmark, o ganho foi bem interessante, né? Na casa dos 15,5% no multithread e 18% no single thread do estoque por 3.8, né? E teve também um aumento legalzinho ali de 3 a 4% no multi e no single thread respectivamente, quando eu fui de 3.8 para 4 GHz, né? Claro que não mudou muito, porque 3.8 já é coisa pra caramba, né? Você já está muito próximo dos 4 GHz, e esse processador ficou totalmente estável, coisa que o E5 e 700 não ficava, né? Ele simplesmente não conseguia ficar estável em 3.8, enquanto esse aqui estava de boa, né? A meta era chegar a 4 GHz, eu consegui. Eu confesso que o entusiasta dentro de mim ficou muito feliz com isso, né? No Cinebench, como eu tinha dito anteriormente, o estoque ficou em 145 pontos, né? A 4 GHz a gente conseguiu 180, foi um aumento de 24% de performance de graça, não precisei pagar nada para ter essa performance a mais. E, cara, é por isso que o overclock é incrível, né? Em 3.8 a pontuação foi 182, que eu acho que é um aumento ali de 25,5 em relação ao estoque. Provavelmente pontuou mais porque é uma margenzinha de erro. Enfim, isso aí não vem ao caso. O interessante é que foi a 4 GHz, tá estável, tá rodando o jogo, né? E de qualquer maneira, cara, eu ganhei 25% de performance. Pode não parecer muito, mas é a diferença entre rodar um jogo em 50 FPS em estoque e conseguir 62 com overclock. Entendeu? Essa aqui é a diferença, 25% de performance, cara. Isso é coisa pra caramba. E lembrando que eu também consegui overclockar um pouco a memória, né? Agora eu consegui 833 MHz, né? Porque as latências dela acho que era 99924, eu aumentei para 10, 10, 10, 25, né? Eu aumentei a latência, ela trabalha um pouquinho mais folgada, entre aspas, e consegue trabalhar com mais frequência, né? E então, na verdade, o problema da minha memória não era que ela não gostava de overclock, é que eu não sabia fazer mesmo, né? Ok, enfim, não vem o caso, né? O PCista em mim ficou feliz que conseguiu fazer overclock na memória também. Além do processador 4 GHz, uma memória em 833 ali para dar uma ajudinha, né? Lógico, eu também dei um tapinha na voltagem da memória. E, sim, não deu tela azul, não crashou, não fez nada, então tá estável, tá maravilhoso.
Beleza, galera, estamos aqui agora com os gráficos, né, dos testes. Eu vou fazer um pouco diferente, em vez de colocar a informação na tela e ficar falando por cima, eu vou mostrando o gráfico e no cantinho vai ter a gameplay ou vice-versa, né. Bom, os jogos aqui estão organizados por ordem alfabética, então o primeiro é o Call of Duty 4, né. Aqui na esquerda a gente tem o E5-400 e na direita a gente tem o E5-800, né, com os seus respectivos testes. E como vocês podem ver, a gente teve um ganho. Se eu lembrar, se eu tiver com vontade, eu vou começar a colocar uma porcentagem de quanto que a gente ganhou de cada um aqui. Mas sim, a gente teve um ganho de 98 para 103 FPS, né? A gameplay estava normal, até porque esse jogo é antigo, então ele roda muito bem dual core. Até aqui ele já estava rodando muito bem, né? 98 FPS é uma boa média, né? A gente percebe que os 1% lows aqui melhoraram, então a gente teve menos stutter, mas não mudou muita coisa também, né? Continuou... Tava rodando bem, então a gente só melhorou e teve um crescimentozinho acima dos 100 FPS aí na média. O próximo jogo é o Call of Juarez Gunslinger. Esse aqui a gente teve um ganho mais significativo, né? Apesar que assim, o ganho foi ali foi de 14 FPS, né? Porém, aqui a nossa média era 60,1. Então, assim, a gente não tinha uma folguinha ali pra travar o frame rate e o jogo ficar estável. A gente poderia ter quedas, não constantes, porém poderia ter, né? Como vocês podem ver, o E5-800 ajudou bastante, ele já foi pra 74, então a gente ganhou bastante desempenho. Até se for ver, se for parar pra pensar desse jeito que eu falei, né? Que aqui, ó, a média é 74. Se eu travar em 60, a gente vai ter folga. Então, assim, o hardware não vai trabalhar 100%, a gente vai ter uma estabilidade melhor. E como vocês podem ver, os 1% lows melhoraram bastante, né? O 1% nem tanto, mas o 0.1, ó, de 1,5, que significa um stutter, a gente foi pra 10, tá bom que assim, 10 tá meio horrível. Só que assim, é um stutter que vai acontecer, assim, muito... Acho que numa fração de segundo a gente nem percebe, né? 1,5 a gente já percebe. Então, vocês podem ver, a gente teve um ganho bem bacana aqui também em Call of Juarez. Esse aqui foi um caso à parte, hein, cara? O Dirt 2... Dirt 2 que a média nem subiu tanto, como vocês podem ver. Aqui a gente também não tinha muita margem, né? A gente continuou não tendo, aliás. A gente foi pra 66 de 60, então não é muita coisa. Só que olha isso aqui. A gente tava tendo stutters, pelo menos no benchmark, na hora que eu tava fazendo, eu tive um stutter bem grande, que afetou 1% e o 0,1%, enquanto aqui a gente não teve, né? Então, assim, as médias estavam mais... O jogo tava um pouquinho mais estável. Um pouquinho, né? Chega a ser errado eu falar um pouquinho. Porém, assim, a gente teve um crescimento bem grande aqui, porém aqui na média não teve tanto. Então, assim, o jogo só ficou mais estável, ele não subiu muito a taxa de quadros, né? A gente tem uma folguinha acima dos 60 ali e tal. Esse jogo consegue rodar, né, de boa, em dual core. Porém, assim, né, como já mostrei aqui, a gente não tá tendo aquela margem, assim, né? Então, assim, caso aconteça algum update do Windows no fundo e tal, a gente vai ter uma quedinha assim. Dirt 3 já foi um caso bem mais interessante, né? Porque a gente não só ganhou aqui, como a gente ganhou em média, né? A nossa média era 55 FPS, então assim, o jogo não se mantinha acima de 60 no geral. Ele sempre ficava ali no 55, 57, 58, porque é uma média, né? Não é exatamente esse número aqui o que ele vai sempre entregar. Só que a gente teve um aumento para 70 FPS. A gente passou dos 60, a gente tá com a média. Sem contar também que a estabilidade aumentou bastante, porque o 1% low dele aqui foi 44, né? O 1% low daqui, do E5-800, foi praticamente a média do E5-400. Então aqui a gente teve um ganho bem significativo, né? Aqui a gente, obviamente não vai aumentar muita coisa, né? Porém, de 55 para 70 é um puta do aumento. Então, assim, é um resultado muito bacana que a gente teve aqui no Dirt 3. Far Cry 1. Far Cry 1, na verdade, aqui eu já vou dar um adendo pra vocês, que é bom a gente ignorar o 0.1%, porque esse jogo ele tem aquele sistema antigo, se aperta um F5 da vida ali, ele salva. O que acontece? Ele trava o jogo e salva, sabe? Assim, ele dá uma travadinha e salva. É igual um Max Payne da vida também fazia isso, né? O Max Payne, tanto que é até meio difícil da gente testar. A gente não pode salvar, né? Que é um jogo que exige que você salve praticamente toda hora. E o Far Cry também tem um autosave que acontece bastante, então ele vai ter essas travadas. Então isso aqui a gente pode ignorar. É mais fácil a gente ver só 1% e a média, que aumentou. Sim, já estava muito bom, a gente estava com 111 FPS de média, né? Que esse jogo é um jogo antigo, ele roda bastante em processador com núcleo só e tal.
a gente já tinha 111 FPS de média, então assim, já passava dos 60 muito fácil. A gente subiu para 133, querendo ou não, é um aumento bem bacana. É o que? Mais de uns 10% isso aqui. E enquanto a nossa média, o nosso 1% aqui subiu um pouquinho e tal, mas não faz tanta diferença, até porque 51 para 46 nem dá tanta diferença assim. E querendo ou não, o jogo já estava rodando muito bem, né? Então assim, foi um aumento, mas é um aumento que... foi assim, só pra dizer que a gente subiu, né? Porque assim, a gente teve um upgrade de hardware, então assim, obviamente a gente tem que ter um aumento mesmo, só que já era um jogo que rodava muito bem. Grid 1 também foi um caso bacana, como vocês podem ver, ele cresceu bastante, né? A nossa média também não chegava a 60 FPS, a gente ficava em 54,8. A gente não passou muito de 60 não, a gente vai pra 61,9, né? Então assim, não tem muita margem, né? Pode ser que caia, acontecer algum updatezinho ali do Windows e tal no fundo, rolando algum processinho, ele pode ser que caia um pouco, né? Porque a gente não mudou nenhuma outra peça do hardware, a gente só mudou o processador. Então aqui é coisa do processador, mas o que exigir do processador vai dar uma quedinha, né? Mas aqui os nossos 1% e 0,1% a gente melhorou bastante, principalmente o 0,1% de 18 foi para 36. Então aqui ó, significa que a gente tem uma experiência bem mais estável do que aqui. A gente estava em 54 e podia cair para uns 32 para uns 18. Aqui não, 61, 45, 36. Então assim, foi um ganho bem bacana também. Incrível, né? Como os dois processadores são da mesma linha, tem o mesmo tanto de cache. A única diferença aqui foi o clock, né? Que o E5400 não subia mais, ele não aguentava mais. E o E5800 foi para 4 GHz, né? Então o que 4 GHz não faz, né? Pra vocês verem. Quando alguém argumentar com vocês que overclock não dá diferença, mostra isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui já tava overclockado pra caramba e aqui eu overclockei mais ainda e eu consegui mais FPS. GTA Thunder a gente sabe que é travado em 60 FPS, então assim, a média vai ficar 58, 57 mesmo. Porque como ele não passa de 60, a média não vai passar de 60 também. Então qualquer quedinha que tiver vai ficar abaixo de 60. Então isso aqui é totalmente normal. Quando ele está 58,9, 57 significa que rodou a 60. Porque assim, o jogo não vai passar desse frame rate, né? Também é um jogo que a gente ganhou bastante aqui no... bastante não foi, mas foi um ganho bacaninha no 1%, né? O 0,1% na verdade piorou, né? Acontece isso também, às vezes a gente faz um upgrade de hardware, sobe o clock e tal, mas mesmo assim o jogo não se escalona muito bem. Diferente, por exemplo, aqui do Dirt 2, né, que é um jogo que escalonou muito bem. Dirt 3 também escalonou muito bem. E o Grid, o GTA San Andreas... Opa, dei um spoiler. O GTA San Andreas, ele não escalonou tão bem. Até porque ele é um jogo travado em 60, então a média vai ficar meio congelada nisso aqui. Até porque, assim, o comportamento do jogo tava o mesmo, né? Não mudou nada, já tava rodando em 60. Então isso aqui tá normal, né? É um jogo que a gente testou ali, porque, né, a gente testa. Porém, já era um jogo que rodava muito bem no E5400 também. Mafia 2 é mais um caso disso que eu acabei de falar, né? Apesar que, assim, o Mafia 2 é um jogo que ele é pesadinho, né? É um jogo já de 2010, ele já saiu ali pro 360 e tal. Ele gosta mais de um quad-core do que de um dual-core, isso eu já percebi, né? E a gente percebe essa diferença aqui, né? Porque mesmo com o overclock, a gente subiu um frame, aqui a gente subiu 0,8 e 1% logo chegou a cair, né? Porque é um jogo assim que, como ele tá sempre ali macetando os dois núcleos, então meio que assim, não tem pra onde a gente crescer, né? Porque o nosso aumento de clock foi de 400 MHz aqui, a gente não vai ganhar tanta coisa assim. O jogo não escalonou tão bem, ele não tava com folga, né? Ele já tava usando 100% do processador. Então vocês podem ver que o 0,1% foi até pra baixo, né? O que é uma coisa interessante de se ver até. Porém, é um jogo que não mudou muita coisa, porque ele já era muito pesado, né? Need for Speed Most Wanted a gente teve um ganho, aqui já é outro caso que a gente teve ganho, por quê? Porque o jogo tava rodando folgadinho, né? E a gente aumentou essa folga, então a gente pode subir mais frames e tal. Enfim, de 61,3, que na verdade não é tão folgadinho assim não, acho que eu tô falando merda, viu? Porque 61,3 ali já é no limite dos 60 FPS, né? A gente foi pra 75, então a gente teve um ganho bem bacana aqui. Né? Agora a gente tem média, a gente pode travar o jogo no V5 que ele vai se manter em 60, que a gente sabe porque ele tem folga para isso, né? Porque os meus benchmarks eu faço com o jogo destravado para poder extrair o que tem, para a gente poder ter uma ideia do que a gente pode ter, né? Então nesse caso aqui a gente podia ter só 60, então travando em 60 a gente estava sempre trabalhando no limite. Aqui não, aqui a gente pode ter 75. Então a gente pode ter uma margenzinha ali, que daí a gente trava em 60, o processador vai trabalhar só até os 60
E o que sobra pode ficar para o Windows, pode ficar para algum processo de fundo, para Steam, ou algo do tipo, né? A gente percebe que também a gente tem bastante ganho no 1% e 0,1%, principalmente o 0,1% de 8 FPS foi para 26, né? Foi uma experiência bem estável aqui também, um jogo que escalonou muito bem com o Overclock. Aqui a gente tem o caso do Underground 2, que é um jogo que eu estranho muito, porque ele é muito inconsistente com performance, né? Ele roda muito bem e ao mesmo tempo ele perde performance, né? Como vocês puderam ver, o E5 400 aqui teve um resultado muito melhor que o E5 800. Claro, a gente tem uma margem de erro aqui que poderia estar acontecendo alguma coisa no fundo, poderia estar rodando uma Steam no fundo fazendo um update. Fazendo update não, que daí senão o frame rate aqui é para 10, né? Mas assim, podia estar rodando algum processo no fundo que atrapalhou, né? Só que, como vocês podem ver, no E5 400 a gente teve 91 FPS, que era travado, né? Porque esse jogo, se a gente destrava tudo, se não me engano, ele buga. Então, assim, os mods que corrigem para o widescreen, eles deram uma sugestão ali de 60, 90 ou 120. Eu falei, vou travar em 90, porque eu acho que não vai chegar. Chegou, eu poderia ter travado para 120, que eu acho que dava. Só que como vocês podem ver, o E5 800 aqui, ele não chegou nos 90, ele ficou em 69, provavelmente porque estava acontecendo alguma coisa no fundo, já que a gente tem mais performance nesse chip do que nesse, né? Porém, assim, é um resultado bem interessante, né? E por que eu acho que alguma coisa está acontecendo no fundo? Porque vocês podem ver, o 0,1% cresceu, ó. E aqui também a gente ficou mais ou menos parelho. Então eu acho que é alguma coisa que aconteceu no fundo. De qualquer maneira, a gente estava com 69 FPS, com alguma coisa acontecendo no fundo, né? Se a gente travasse em 60, o jogo ia rodar em 60, aqui também ia rodar em 60, então não tem problema nenhum, né? Mas é um caso curioso, né? O jogo perdeu performance, porém aumentou 1% low, então, assim, acontece. Tomb Raider 2013, aliás, 2018 que eu tô falando. Por que tá escrito 1080p aqui em cima? Porque a nossa 950 aqui já começou a dar uma peidada, entendeu? Assim, não dá uma peidada, mas é que esse jogo, ele é um jogo que ele aproveita muito bem qualquer hardware que você taca nele. Né? Isso aí vocês podem perceber pelo escalonamento de performance aqui. É um jogo de 2013 rodando num chip, sei lá, de 2006, 2007, alcançando 92 frames por segundo, né? E aqui a nossa 950 já começou a chegar um pouquinho perto do 100%, depois eu reduzi para 720p para a gente poder extrair um pouquinho mais de performance dela, né? Até porque o jogo estava no high, 1080p no máximo, então assim, a 950 estava entregando um desempenho muito legal aqui também. Porque a gente está em 1080p no máximo a 92 FPS. Travando em 60, o jogo fica no máximo lisinho, perfeito, gostoso, né? Como vocês podem ver, a média não cresceu tanto, mas até porque aqui a gente já tinha 85 frames, né? Então, como vocês podem ver, é um jogo que realmente aproveita muito bem qualquer coisa que você joga nele, ele aproveita, né? É um jogo muito bem otimizado. Enquanto aqui os nossos 1% lows não eram tão bons, aqui a gente cresceu bastante, né? O nosso 1% low chegou quase perto dos 60. E o 0,1% a 44. Então assim, aproveitou muito bem do nosso hardware aqui, teve um escalonamento bacana. Porém, quando a gente vai para o 720p, a gente percebe um escalonamento maior ainda, né? Como vocês podem ver, os nossos processadores empurravam mais frames ainda, se deixasse, né? Aqui nesse caso foi a 950 mesmo, que chegou no limite dela. Só que aqui, a gente baixou para 720p, aqui nesse caso já foi o processador que chegou no limite dele, né? Como vocês podem ver, ó, o E5 400 de 85 FPS ele foi para 102. O E5 800 de 92 ele foi para 121. Então assim, a gente chegou no topo da 950 em 1080p, em 720p a gente folgou ela, deixou o processador trabalhar o que dava, né? Não era necessário, até porque aqui a gente já estava tendo um desempenho muito bom, né? É que isso aqui foi mais para uma curiosidade mesmo. A gente teve aqui uns 20% de aumento de performance, né? Com o overclock, 121 FPS. O 1% low subiu para 66 FPS, então a gente não tem quedas para baixo de 60 praticamente nunca. Até porque o 0,1% foi para 55, então assim, é um jogo que roda estável mesmo, né? É um jogo muito bem otimizado, muito bom. Cara, eu gostei muito desse resultado aqui. Lógico que eu não iria jogar em 720p destravado, né? Por que eu vou aproveitar 120 frames sendo que o meu monitor só mostra 60? Então, compensaria rodar em 1080p, né? Porém, é um caso bacana para vocês verem como o E5 800 realmente subiu muito o patamar de performance do nosso PCzinho da caixa, né? E então é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima. Foi bem bacana a gente observar esses números, né? Eu acho que é mais legal a gente observar em gráficos, que a gente tem uma representação visual do que realmente está acontecendo.
do que só eu ficar falando os números aqui e jogar a gameplay na tela aí pra vocês, né? Então é isso aí, vejo vocês na próxima. Provavelmente a próxima a gente já vai pra um Core 2 Duo. Vamos ver o que a gente consegue evoluir, né? Quer dizer, eu sei o que a gente consegue evoluir porque esse vídeo aqui tá sendo gravado muito depois. Como eu expliquei pra vocês, eu cheguei a upar o PC até lá pro Core 2 Quad, mas daí eu consegui colocar o E5800 de novo no PC e a performance simplesmente melhorou, né? Ele finalmente funcionou do jeito que deveria, né? Porque pra quem não viu o último vídeo, o E5800 não estava desempenhando o que deveria. E depois ele voltou a desempenhar, como vocês podem ver, cresceu bastante aqui em relação ao E5400, que era o upgrade que eu já queria ter feito no começo, né? Enfim, vocês vão ver o que vai acontecer mais pra frente aí. Vejo vocês na próxima. Valeu, falou!